Olá, 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 meus queridos estudantes do Goiás Tech e professores presenciais. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Bora lá? Pessoal, nas nossas aulas passadas, a gente estava trabalhando ali com a ideia das expressões algébricas, não era isso? E tudo isso foi um trabalho aí para caminharmos para falarmos sobre equação de primeiro grau. Mas antes de começarmos a falar de equação de primeiro grau, vamos lembrar um pouquinho de expressões algébricas, para falar do que a gente conversou na aula passada. Então, na aula passada, a gente estava conversando sobre expressões algébricas, brincando um pouquinho com as operações, né? Trabalhando a multiplicação de monômios por polinômios, divisão de monômios por polinômios. Tudo isso a gente trabalhou na aula passada por meio de atividades. Eu fiquei devendo para vocês duas letras, né? Letras C e D da questão 20, é isso? Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Isso, ficou faltando as letras C e D da questão 20. Então, eu vou fazer as questões C e D da questão 20 e aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre equações do primeiro grau. Bora lá? Então, dando sequência aí, a gente tinha a seguinte situação. Determine as divisões entre polinômios e monômios. Aqui a gente tem o polinômio 20y à quinta menos 20y à quinta menos 35y à quarta mais... Eu pulei, é a letra C primeiro, gente, perdão. Menos b ao cubo mais 5b ao quadrado menos 10b. Isso tudo vai ser dividido por 5b. Bem, como que a gente estrutura essa situação aqui? Esse processo de divisão a gente pode colocar em forma de fração, não é isso? Então, vamos lá. Menos 2b ao cubo menos 2b ao cubo mais 5b ao quadrado menos 10b. Tudo isso vai ser dividido por quanto? Por 5b. Bem, se eu tenho uma fração cujo nosso numerador é composto por adições e subtrações, eu tenho que o nosso denominador ele pode ser colocado em cada uma dessas parcelas individualmente. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter o menos 2b, eu vou ter aqui o menos 2b, gente do céu, estou apanhando para a lousa hoje, perdão, menos 2b, agora sim, menos 2b ao cubo, dividido por 5b, mais 5b ao quadrado, dividido por 5b, menos 10b, dividido por 5b. Agora, a gente consegue individualmente, em cada uma dessas parcelas da nossa operação, realizar as simplificações necessárias, não é isso? Bem, a gente vai buscar simplificar a parte numérica com a parte literal, com a parte variável, usando as propriedades de potência que a gente conhece, não é isso? O menos 2 e o 5 eu não consigo simplificar. Então, ele vai se manter da mesma forma. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. O b ao cubo eu vou simplificar com b. Lembra da nossa propriedade de potências de mesma base? Eu vou conservar a minha base e subtrair meus expoentes. Aqui eu tenho expoente 1. 3 menos 1, 2. Mais 5b ao quadrado dividido por 5b. Aqui a gente vai conseguir simplificar o 5b, o 5 com o 5. Então vai ficar 1, 5 dividido por 5 é 1. E o b ao quadrado a gente vai simplificar com o b. Então, b ao quadrado dividido por b conserva a nossa base, que é o b, e subtrai os expoentes, 2 menos 1, 1. E aqui a gente tem o 10 dividido por 5, né? A gente consegue simplificar, que é 2, e o b a gente simplifica com o b. Então, a gente vai ter o menos 2.
Então, ao simplificarmos essa expressão, ao realizarmos a divisão do polinômio pelo monômio, a gente vai chegar com o resultado menos 2b ao quadrado mais b menos 2. E para finalizar, a gente tem a letra D, que diz o seguinte para a gente. 20y à quinta menos 35y à quarta mais 15y ao cubo menos 10y ao quadrado. Tudo isso é dividido por menos 5y ao quadrado. Então, novamente, a gente consegue colocar isso aqui em forma de fração para facilitar nossa análise, não é? Então, vamos lá. 20y à quinta menos 35y à quarta mais 15y ao cubo menos 10y ao quadrado. E tudo isso é dividido por menos 5y ao quadrado. Bem, aqui a gente tem que prestar um pouco mais de atenção porque o nosso denominador é negativo. Então, a gente vai precisar fazer os jogos de sinais necessários para representar as operações. Então, primeiro vamos dividir o nosso denominador em cada um dos termos. Eu vou ter 20y à quinta dividido por menos 5y ao quadrado. Eu vou ter menos 35y à quarta dividido por menos 5y ao quadrado, mais 15y ao cubo dividido por menos 5y ao quadrado, menos 10y ao quadrado dividido por menos 5y ao quadrado. Então, em cada um dos termos, eu vou fazer as simplificações, mas sempre atento ao sinal. Bem, a gente começa com o primeiro termo, 20y à quinta dividido por menos 5y ao quadrado. Eu vou começar fazendo a simplificação entre as partes numéricas e as partes variáveis depois. A parte numérica, 20 dividido por menos 5. Bem, eu tenho primeiro que fazer o jogo de sinal. Eu tenho um número positivo, que é o mais 20, dividido por um número negativo. Eu sei que o meu sinal vai ficar negativo, lembra? Divisão de sinais diferentes, sinal negativo. 20 dividido por 5, eu tenho o que é 4. Agora, a gente já simplificou o 20 com menos 5, o y à quinta e o y ao quadrado. Conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2... 3. Aqui, a gente tem o menos 35 dividido por menos 5. Divisão de números inteiros com o mesmo sinal. O meu resultado é positivo. Então, vamos lá. 35 dividido por 5, 7. Y à quarta dividido por y ao quadrado. Conserva a nossa base. E o que a gente faz com os expoentes? A gente vai subtrair. Então, vai ficar 2. 15 dividido por menos 5. 15y ao cubo dividido por menos 5y ao quadrado. Sinais diferentes. Eu vou ter um resultado negativo. 15 dividido por menos 5. Então, vai ser menos 3. Y ao cubo dividido por y ao quadrado. Eu vou conservar a nossa base. E o que eu faço com os expoentes? Eu subtraio, então fica expoente 1. Então, não precisa nem colocar aqui o nosso 1. Então, fica só o menos 3y. E, por último, a gente tem o menos 10y ao quadrado dividido por menos 5y ao quadrado. Sinais iguais, eu tenho que vai ser positivo. E y ao quadrado dividido por y ao quadrado vai ser 1. 10 dividido por 5 vai ser 2. Então, eu tenho que o resultado dessa operação vai ser aí o nosso menos 4y ao cubo mais 7y ao quadrado, menos 3y mais 2, tá certo? Pessoal, agora a gente vai começar o nosso trabalho com a semana 1 de abril. Então, finalmente, a gente conseguiu encerrar aí o nosso Revisa Goiás de março. Trabalhamos tudo o que tinha nele para ser trabalhado e agora a gente vai começar o nosso Revisa Goiás de abril, que é sobre equações de primeiro grau. Então, olha só. Primeiro, a gente começa com uma definição. Vamos lá?
Chama-se equação do primeiro grau toda equação da forma ou redutível à forma ax mais b igual a zero, com a diferente de zero. Nesta equação, a e b são chamados de coeficientes e x recebe o nome de incógnita. A parte que fica antes da igualdade, ou seja, do lado esquerdo, é chamada de primeiro membro, e a parte que fica depois da nossa igualdade, à direita da igualdade, é denominada de segundo membro. Na equação do primeiro grau, a incógnita é o valor que se deseja determinar. Isso aqui não é novidade para ninguém, não é isso? A gente já está aqui no 9º ano, isso aqui a gente já trabalhou ao longo dos anos, a gente já viu, a gente já conversou, isso não é novidade. A gente está trabalhando então agora com lembrar esses conceitos e colocar isso em prática. Essa divisão do primeiro e segundo membro, tudo isso é uma ferramenta para ajudar a gente a buscar e encontrar o resultado, que é quem é o valor desse x. Meu Deus, quem é o x, não é isso? Não é? Isso aqui se resume a nossa ação na equação de primeiro grau. Buscar quem é essa variável. Quem é a variável que torna essa afirmação verdadeira? Lembra que a equação é uma sentença matemática? Eu estou afirmando algo. Eu estou falando que uma coisa é igual a outra. E dentro desse embrolho aí, tem uma variável, tem um número que a gente não conhece. E o nosso objetivo é sempre buscar quem é essa variável que torna essa equação verdadeira, que torna essa afirmação verdadeira. Para isso, a gente tem algumas ferramentas, não é isso? Que são os princípios de resolução da equação de primeiro grau. Olha só, a gente começa com o princípio aditivo. Quando se soma ou se subtrai qualquer número real nos dois membros de uma equação, a igualdade não se altera. Então, quando estamos falando da equação de primeiro grau, ou de equações em geral, a gente está falando de um equilíbrio, né? A gente ali tem o sinal de igualdade. Então, tudo que eu consigo fazer de um lado, eu tenho que fazer do outro, sem perder aí o peso da balança, né? Se colocarmos aí que a igualdade é uma balança que está em equilíbrio, eu preciso manter essa balança em equilíbrio a todo momento. O princípio multiplicativo diz que quando se multiplica ou se divide toda uma equação por qualquer número real diferente de zero, a igualdade não se altera. Então, eu consigo multiplicar e dividir toda a minha equação por um valor sem que ela perca seu valor numérico, sem que ela mude sua intenção, sem que aquela sentença mude sua igualdade. Eu tenho também o princípio de igualdade, não é isso? A igualdade de uma equação não se altera quando adicionamos, subtraímos ou dividimos um mesmo número, diferente de zero, em cada um de seus membros. Então, se eu faço uma coisinha do lado e faço essa mesma coisa do outro, não vai tirar aí nada da nossa igualdade. E como que isso se dá na prática? Tudo isso aqui vem para darmos ferramentas. Lembra que eu falo do nosso arsenal de possibilidades, nosso arsenal de ferramentas para a resolução de problemas, para lidar com a matemática? Então, isso aqui são ferramentas que a gente coloca em prática ao resolver nossa equação. E aqui a gente pode simplificar ainda mais esse processo. De que forma? Como que a gente consegue trabalhar com o primeiro e segundo membro da equação para encontrarmos o resultado, para encontrarmos o x da questão, o x da equação, a variável da equação? A gente vai buscar manipular essa equação, tanto o primeiro membro quanto o segundo, para deixar tudo que está envolvido de x a x de um lado da igualdade e tudo que não está envolvido a x do outro. Porque ao final do nosso processo, a gente vai ter ali na nossa sentença x igual a alguma coisa, igual a um número. E é isso que vai dar o sentido da nossa equação. Vamos manipular os dois lados da igualdade para buscar esse resultado. Então, olha só como que a gente pode fazer isso, brincar um pouquinho. Eu tenho aqui 4x mais 44 igual a 7x mais 23. O nosso objetivo, então, é colocar tudo que tem x de um lado da igualdade. Professor, eu coloco no primeiro membro ou no segundo membro? Você pode colocar dos dois lados, tanto no primeiro quanto no segundo. O importante é que no final a gente tenha aí a sentença sendo x igual a alguma coisa. De modo geral, a gente sempre busca colocar o x no primeiro membro, tá?
Então, assim, é uma coisa usual nossa buscar sempre colocar o x no primeiro membro. E não vai ser diferente aqui. A gente pode deixar tudo que tem x no segundo e tudo que não tem x no primeiro? A gente pode sim. Mas a gente usualmente coloca tudo que tem x no primeiro membro. Então, nossa ação vai ser movimentar os termos da nossa equação, buscando colocar o que tem x no primeiro membro e o que não tem x no segundo membro. E como que a gente faz isso? A gente faz isso jogando os termos para o outro lado da igualdade. E aí vem aquela questão que a gente tem que sempre estar atento. Toda vez, vou até mudar de câmera, vem aqui para 2 comigo, gente. Toda vez que estamos fazendo o processo de resolução de equação e passamos um termo para o outro lado da igualdade, esse termo tem que passar para o outro lado realizando a operação inversa. O que isso quer dizer? Se eu estou somando, esse número está somando, esse termo está somando, está com o sinal de adição, e eu passo ele para o outro lado da igualdade, ele vai mudar sua operação. E vai ser sempre a operação oposta. Então, se ele estava somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. Se ele estava subtraindo, ele passa para o outro lado, somando. Da mesma forma, multiplicando e dividindo. Se ele estava multiplicando de um lado da equação e passa para o outro, ele passa para o outro com a operação oposta. Então, ele passa para o outro lado dividindo. E se ele estava dividindo e foi para o outro lado da equação, ele passa para lá multiplicando. Estejam sempre atentos a isso, ok? Então, vamos lá? Vamos resolver essa equação que está posta aqui para a gente? Olha só, eu tenho 4x mais 44 igual a 7x mais 23. O nosso objetivo é colocar o que tem x tudo de um lado só. Então, vamos lá. Eu vou jogar tudo que tem x para o meu primeiro membro. Então, esse 7x, eu vou mandar ele para o outro lado da igualdade. E tudo que não tem x, eu vou colocar no meu segundo membro. Então, esse mais 44, eu vou passar para o outro lado da igualdade. E como ficará a nossa equação? Eu vou ficar com 4x. O 7x era positivo, não é? Ele estava somando aqui. Então, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa. Então, ele passa para o outro lado, menos 7x. Vai ser igual a 23. Repito, 23 aqui. O 44 também estava somando. E ele passa para o outro lado com a operação inversa. Então, ele passa subtraindo. Agora, eu tenho tudo que tem x de um lado e tudo que não tem x do outro. E eu vou juntar, não é? 4x menos 7x, menos 3x. Opa, menos 3x. Que 3 feio, vamos deixar bonitinho pra gente? Menos 3x. Igual 23 menos 44 vai ser menos 21. Bem, eu preciso encontrar o valor de x, não é isso? Eu preciso que o meu resultado esteja em função de x. Esse 3 está me atrapalhando. Esse 3 aqui, ó, eu não quero ele aqui. Ele está multiplicando. E se ele está multiplicando, eu vou passar apenas ele para o outro lado da igualdade. E eu passo ele para o outro lado da igualdade realizando a operação inversa. Então, se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado fazendo o quê? Ele vai para o outro lado dividindo. E aí, eu tenho menos x igual a menos 21 dividido por 3. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos x igual a menos 7. Pronto. É isso? Temos? Não. Por quê? Porque o objetivo da nosso trabalho com a equação é encontrar o valor de x. Aqui, eu tenho o valor de menos x. Então, não faz tanto sentido para a gente não acabou. Sempre estamos buscando o valor da variável x, não da variável menos x. Para isso, a gente vai aplicar outro princípio daqueles que eu falei, que é o princípio de multiplicativo, né? Se eu multiplico os dois lados da igualdade por um mesmo valor, eu vou ter ali que uma igualdade se mantém. Para isso, quando chegarmos ao final e percebemos que temos a variável menos x, a gente multiplica toda a nossa equação por menos 1. Isso fará com que o nosso x, menos x se torne x
e tenhamos aí o valor real desse x. Então, olha só, ao multiplicarmos toda a nossa equação por menos 1, a gente vai ter que x é igual a 7. Tá aí, então, o resultado da equação. A gente conseguiu aí aplicar todas as propriedades que foram trabalhadas, foram vistas, que foram faladas ali anteriormente, para encontrar quem é o valor de x que torna essa sentença matemática verdadeira. Eu estou afirmando para vocês que 4x mais 44 é igual a 7x mais 23. Mas isso quer dizer, então, que só é possível quando o nosso x é igual a 7. Se você quiser tirar a prova real, se realmente está certo o resultado, é só você vir aqui e substituir o x igual a 7 e você vai encontrar que os dois lados da igualdade vão dar o mesmo valor, porque a sentença foi verdadeira. Se der errado, então alguma coisa que a gente fez aqui no processo está errado, porque tem que ser uma sentença verdadeira. A equação é uma afirmação de uma sentença verdadeira. E é por isso que a gente consegue fazer esse processo de encontrar a variável. Agora, eu quero que vocês coloquem a mão na massa. Por quê? Porque eu quero que vocês façam a primeira atividade do Revisa Goiás de abril, que é a atividade da página 31, número 1. Apenas ela, tá bom? Questão 1, aí a gente vai começar a trabalhar uma questão longa. Tem várias letras para serem respondidas. Façam apenas as 4 primeiras, tá? Letra A, B, C e D, tá bom? Na próxima aula eu vou corrigir as letras A, B, C e D. Então, olha só. Número 1, A, B, C e D. Só essas, tá bom? Na próxima aula eu vou corrigir elas. A gente vai fazer com muita calma, muita paciência e depois a gente avança um pouquinho, tá ok? Então, vamos lá? Para agora, então, atividade Revisa Goiás de abril, semana 1, página 1. Então, vem cá que eu quero me despedir de vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, pergunta, questionamentos ou inquietações, podem me procurar tanto no Classroom quanto lá no Instagram, estou sempre à disposição de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.